Educação infantil em tempo de pandemia, a invisibilidade de bebês e crianças na construção A dessa todos e a travessia. todas que nos acompanham nessa live. Nós estamos transmitindo ela pela plataforma do Facebook, e aqui acompanhando nós estamos com mais de 1.500 pessoas. E iniciamos esse nosso diálogo que nos aproxima nesse tempo de distanciamento social, registrando os nossos profundos agradecimentos a todos educadores e a todas as educadoras que tornaram este momento possível. Afinal, como vocês vêm acompanhando, está sendo um desafio incrível para todos nós a apropriação dessas novas tecnologias, desses novos meios virtuais de comunicação, e a organização dessa live foi um grande desafio nesse sentido. Estamos estreando nesta nova forma de encontro integrado. Muitos de nós, educadoras e educadores da Rede Municipal de São Paulo, já partilhávamos da importância desses movimentos integrativos entre as unidades do território, construindo o que chamamos de reuniões pedagógicas integradas, que reuniam no mesmo momento formativo diferentes unidades, diferentes professoras e professores de um território para discutir os pontos candentes, as questões emergentes dos nossos trabalhos educativos. No formato presencial, nós muitas vezes reunimos professores de SEI, EMEI e EMF, concretizando um dos princípios mais preciosos do currículo integrador das infâncias paulistanas, que é o de promover a integralidade do processo educativo, que é o de promover a discussão sobre as infâncias para além da educação infantil, que é acreditar no sentido mais freiriano na potência do diálogo como processo de reflexão sobre a prática e de construção de conhecimento sobre a educação. Nesse momento de pandemia, esse diálogo entre os educadores de forma integrada, ele foi reinventado, ele foi recriado, ele foi ampliado neste formato de live, que nos permite estar junto e junto com muita gente, mesmo estando separados. O nascimento desse processo formativo se deu mediante a muitas dificuldades, as dificuldades que nós estamos vivendo neste momento, as nossas inquietações, nesse complexo momento de pandemia, onde todos nós estamos inseridos. A pandemia do Covid provoca uma crise sanitária sem precedentes no mundo inteiro, uma crise que aqui, e como em outros lugares do mundo, se desdobrou em outras tantas crises. Uma crise humanitária, que potencializou talvez as faces mais cruéis das desigualdades que sempre existiram, mas que tantas vezes foram invisibilizadas. E também provocou um turbilhão de questões no campo educativo, das quais destacamos hoje as que emergiram no campo da educação infantil. Diante de tantas dúvidas, diante de tantas inquietações, é importante nos juntarmos, é importante estarmos juntos, para poder ver melhor este cenário tão difícil, tão complexo e inédito a todos nós, né? Onde coletivamente vamos nos apropriando desses novos caminhos. Então, a nossa proposta é um diálogo coletivo, é uma grande roda de conversa, para que coletivamente possamos pensar nesses desafios, nessas possibilidades e na complexidade que significa pensar a educação de bebês e crianças pequenininhas nesse período de suspensão de atendimento. A educação infantil em tempos de pandemia, a invisibilidade de bebês e crianças na construção dessa travessia é nossa proposição para o diálogo. Termino essa apresentação com uma citação do Guimarães Rosa, presente no cartaz que circulou nas redes sociais, como um convite para este nosso encontro. Nessa citação, Guimarães nos diz o seguinte: digo, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. E buscando compreender o real disposto a nós, o real disposto aos bebês, às crianças, às famílias, neste momento de pandemia, é que iniciamos esse diálogo, agradecendo desde já a participação de todos, a disponibilidade das nossas companheiras, sempre tão presentes, professora Márcia Gobi e professora Fernanda Souza.
eu iniciei a live esquecendo-me de me apresentar, dado o frio na barriga que nos ocupa nesse momento. Eu sou a Renata Dias, coordenadora da Rede Municipal de São Paulo, e é uma alegria infinita estar com vocês nessa grande roda de conversa que agora atinge mais de 2.000 pessoas, para nos ajudar a compreender, a ver e a descobrir as possibilidades que temos neste momento tão difícil e tão complexo no qual todos nós estamos inseridos. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Nós vamos iniciar a fala e vou explicar para vocês um pouco do formato, como a gente pensou. A gente vai constituir essa live com mais ou menos meia hora, 25 minutos, meia hora de fala para a professora Fernanda e depois mais 25, meia hora para a professora Márcia Gobi, deixando um período final para que a gente possa dialogar em relação às perguntas que essas falas também vão colocando para nós, e, portanto, quem tiver questões e perguntas, por favor, podem fazer aqui na página do Facebook, que está sediando a nossa live, e a gente vai estar acompanhando e fazendo blocos de pergunta para nosso diálogo dos momentos finais. Tá bom? Então, vamos iniciar com a nossa companheira, professora Fernanda. Professora Fernanda, mulher negra, militante valente e incansável. Atualmente, a professora Fernanda Souza trabalha na formação inicial dos professores no curso de Pedagogia do Instituto Federal de São Paulo, no município de Presidente Epitáfio, que fica no Pontal do Paranapanema, região de muitos assentamentos e de muita luta pela reforma agrária. Em sua trajetória, a professora Fernanda tem se dedicado à realização de pesquisas sobre o direito à educação infantil, com enfoque nos bebês e nas crianças pequenas com deficiência. Iniciou as suas andanças como professora no ano de 1998. Já trabalhou com crianças pequenas, crianças maiores, jovens e adultos. Por alguns anos, trabalhou como orientadora pedagógica de creche e pré-escola na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Foi então que os bebês apareceram na sua vida profissional. Compõe o grupo gestor do Fórum Paulista de Educação Infantil e também é representante da região Sudeste no MIEIB, que é o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. Em suas palavras, a Fernanda destaca: a militância na educação infantil tem me ajudado a me manter viva nesses tempos tão difíceis, pois não me sinto sozinha na caminhada. Ela se faz com o coletivo e isso me fortalece na travessia. E hoje nós temos a alegria de estar junto com a professora Fernanda, fortalecendo-nos, né, coletivamente nessa travessia tão conturbada. E já deixo aqui uma dica para quem quiser continuar a prosa com a professora Fernanda e também, de uma forma mais extensiva, com a professora Márcia Gobi. A professora Márcia Gobi tem feito podcasts num formato que se chama Em Movimentos. Semanalmente, esses podcasts são editados com diferentes professores conversando sobre diferentes assuntos. E hoje será aí incluído no podcast a fala também da professora Fernanda. Então, essa grande roda de conversa poderá ser ampliada aí após esse nosso momento da live. Desde já, professora Fernanda, a nossa gratidão por compartilhar este momento conosco. Muito obrigada. Contigo a palavra. Ai, que alegria, né? E que frio na barriga, como bem disse a Renata, né? Me sinto muito feliz em ouvir essa energia da Renata que contamina a gente a nos mantermos firmes aí em defesa dos direitos das crianças, dos bebês, né, e de toda a educação infantil. Então, é com essa energia que a Renata compartilha conosco, com tanta generosidade, que eu dou bom dia a todos e todas, e agradeço o coletivo Infâncias de Santo Amaro e Região, agradeço mais uma vez a Renata, a Natália, o Marcos, pelo convite e a possibilidade do diálogo nessa manhã. Agradeço também, né, a professora Márcia Gobi, grande referência aí na militância também pela defesa dos direitos dos bebês e das crianças pequenas, né?
E para iniciar essa nossa prosa, essa nossa roda de conversa virtual, né, nesses tempos com tantos desafios, eu fico pensando no título do encontro, né, sobre educação infantil em tempo de pandemia. E me vem, talvez, muito mais perguntas do que respostas. Perguntas para serem pensadas, compartilhadas, e que nessa grande roda de conversa a gente possa dialogar e conversar e, de alguma maneira, tentar encontrar algumas saídas, né, para esses tempos tão duros. E acho que a primeira pergunta que me vem, né, quando fiquei pensando um pouco nessa nossa conversa de hoje, foi o que é esse tempo de pandemia? Né? Eu tenho me questionado muito, tenho pensado muito o que é que esse tempo de pandemia tem impactado nas nossas vidas. Né? E fico pensando que, antes de mais nada, é preciso problematizar essa pergunta sobre esse tempo de pandemia, articulando essa questão a um conjunto de outras variáveis no nosso país, né? Nesse momento da história da humanidade. É importante a gente considerar, primeiro, que nós vivemos num país em que tem um acentuado nível de desigualdade social e econômica, né? Num país que tem o racismo como marca estrutural das nossas relações. Num país com intensas desigualdades de gênero, que mata mulheres, que comete LGBTQI+fobia, né? Sobretudo quando essas pessoas são pobres, são negras, são negros. Num contexto de um país em que o capacitismo marca as relações com as pessoas com deficiência também, né? Por exemplo, num país que aprovou no ano de 2016 uma emenda constitucional e que mudou a nossa Constituição, foi a emenda constitucional 95, e que colocou teto, que congelou os investimentos nas políticas de educação, assistência social e saúde por 20 anos. Pois parece um preâmbulo de filme de guerra, não é verdade? Mas não é, é real. Essa alteração feita na Constituição da República Federativa do Brasil, há pouco mais de 3 anos, está impactando no modo como o nosso tempo, o nosso país pode ou não sair dessa crise pandêmica. Né? Ainda na direção desses questionamentos e dessas perguntas, né, o que é essa pandemia num país em que ainda se acredita que a Terra é plana? Em decorrência desse pensamento, investe-se pouco em pesquisas, em produção de conhecimento crítico, conhecimento que seja emancipador de pensamentos. Né? Num momento triste, né, num momento de crise também da humanidade. O capitalismo não tem humanidade, às vezes, me parece. Mas aí eu elaboro, eu fico pensando e melhor dizendo, acho que a humanidade do capitalismo é perversa, é individualista, é neoliberal, está a serviço do capital financeiro e, no Brasil, além de tudo isso, clama pela ditadura, é ignorante, é racista, comete genocídio, assassina a população do campo e é muito cruel. No Brasil, viver a pandemia nesses tempos é quase sinônimo de viver uma guerra. Por vezes, parece que nos sentimos num cenário de guerra. Quando pensamos, por exemplo, na problemática das políticas de saúde, né, na falta quando pensamos, por exemplo, nos grandes desafios postos às políticas de assistência social nesse período, né, famílias de trabalhadoras e trabalhadores que estão perdendo vidas, que perdem ou perderam, né, os seus empregos, que não têm garantia do alimento na mesa hoje, com ou sem pandemia, nem terão amanhã, e isso pode se estender para depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. E com tudo isso, né, o que é essa pandemia, eu ainda me pergunto e compartilho essa pergunta com vocês. Vou fazer só um parênteses, porque tem criancinhas aqui. Qual o rei dos queijos? O rei dos queijos? Depois a gente conversa sobre isso. Queijão. Esse é o Gonçalo, uma criancinha que está por aqui, que vai fazer 8 anos, logo nas próximas semanas. Né? Mas voltando às nossas questões, né, eu fico pensando também na pandemia
e os impactos dessa pandemia na vida dos nossos bebês e das nossas crianças. Como ficam os bebês e as crianças nesse tempo? Quem são esses sujeitos, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando que esses sujeitos, os bebês e as crianças, são sujeitos desse tempo também, dessa sociedade em que se dá a pandemia. E é importante a gente pensar nisso, né? Ter muita clareza de que os bebês e as crianças são sujeitos desse tempo, para que quando a gente traga esses sujeitos para os nossos debates, a gente não fique pensando em sujeitos imaginários, né? Que a gente se paute em pessoas, em sujeitos reais, né? Que se constituem a partir das relações sociais consolidadas nesse tempo, no tempo de hoje. Essas perguntas não podem ser feitas apenas por nós, professoras e professores de educação infantil, né? Mas penso que essas perguntas precisam ser feitas por toda a sociedade, se de fato assumíssemos coletivamente a responsabilidade pela educação e o cuidado desses sujeitos, né? E a educação dos bebês e das crianças nesses tempos de pandemia? Penso que é uma outra pergunta importante, né? A educação de bebês e crianças nesses tempos de pandemia, ela tende a acentuar uma lógica dual do princípio educativo do capitalismo, né? Entendendo que cada grupo social tem uma maneira própria de organizar a sua educação e de organizar também as suas instituições educativas. Então, eu fico pensando, né, que o conjunto de valores, de conhecimentos que são disseminados nessas instituições educativas no âmbito da sociedade capitalista desse tempo, tende a pautar-se por uma lógica que inculca também certa ordem social, né, que submete a classe trabalhadora aos princípios burgueses, né, e que nesse tempo de hoje, nesse tempo de pandemia, tem fortalecido, por exemplo, os discursos de oferta das atividades pedagógicas não presenciais, como indicado pela proposta do parecer do Conselho Nacional de Educação, aprovado na semana passada, no dia 28 de abril. Temos acompanhado um debate intenso também em torno da viabilização do calendário acadêmico nesse tempo de pandemia. E penso que a gente precisa conversar sobre isso e pensar e problematizar os impactos dessa perspectiva utilitarista, instrumentalista, na organização da própria educação infantil, né? E essas estratégias vão aí se fundamentam, né, da mesma maneira a partir desse princípio de uma educação instrumentalizada, né? Pois desconsidera também as acentuadas desigualdades sociais e econômicas desse nosso tempo. Contudo, né, eu penso que essa visão de educação instrumentalizada aos princípios burgueses, esse modo de pensar as instituições de educação educativas a serviço do capital, precisa ser superado. E penso que esse tempo é tempo da gente fortalecer esses debates, da gente fazer conversas, prosas como essas, por exemplo, né, e entender o que é que está por trás de propostas como essas, né, que submetem a educação infantil, que submetem a educação pública a essa lógica perversa do capital, a essa lógica perversa do neoliberalismo, né? E aí, ainda nesse caminhar das perguntas, né, eu penso que a gente precisa se questionar, e a educação infantil nesses tempos de pandemia? Né? E do mesmo modo, eu penso que a educação infantil, nesses tempos, né, em que essas estratégias, essas propostas de oferta pela via das atividades remotas, né, pela via das atividades não presenciais, é importante ter clareza que elas podem colocar a educação dos bebês e das crianças pequenas sob essa mesma lógica perversa de subalternizar os processos educativos da classe trabalhadora, né? Porque essa educação da burguesia para a classe trabalhadora que sofrerá impactos mais intensos dessa lógica de precarização, né? Nós estamos acompanhando, por exemplo, a adoção de medidas por muitas redes que desconsideram
as especificidades da educação infantil, né? Que especificidades são essas? Primeiro, que a educação infantil, de acordo com toda a legislação brasileira, de acordo com a LDB, de acordo com a resolução número 5 de 2009, né? Ela deve ser ofertada em creches e pré-escolas, né? Que a educação infantil, ela deve acontecer em instituições, né? Instituições de educação infantil que não são espaços domésticos, né? Cujo currículo se materializa por meio das experiências coletivas, por meio das interações, por meio das brincadeiras, né? Instituições em que os espaços, os tempos e os materiais são planejados por profissionais com formação adequada para o exercício da docência com bebês e crianças pequenas, né? E aí é uma defesa pela profissionalização dos profissionais que trabalham na educação infantil, nas creches e pré-escolas, né? E nesse contexto de pandemia, a proposta de viabilização do calendário letivo pela via das atividades pedagógicas não presenciais pode ser ofensiva às necessidades da classe trabalhadora nesses tempos, pelas razões que já problematizei, né? Queria chamar a atenção também as condições precárias em que professoras e professores de educação infantil estão submetidas e submetidos nesse tempo de pandemia, né? Essas pessoas também são sujeitos desse tempo de pandemia, né? Nós aqui, profissionais da educação infantil, profissionais da infância, né? E estão em condições de trabalho extremamente precarizados nesse tempo, né? Os profissionais, as professoras e professores da educação infantil também estão submersas a condições de estresse emocional, né? Quantos de nós não temos visto pessoas muito próximas da gente partirem, né? Perderem suas vidas, vítimas do Covid-19. E lidar com tudo isso, e ainda temos, né, que planejar aulas, temos que permanecer em plantão, né, para encaminhar propostas pedagógicas nessa condição, né, e quando as redes não consideram essas condições, me parece me parece que há um grau de perversidade, né, nesses processos, e isso precisa ser discutido coletivamente no âmbito das redes, né? Os profissionais também estão vivendo as consequências da crise do capital, sentindo na pele as restrições de humanidade impostas por esse tempo, né? E usando a expressão de um professor de educação infantil que é da rede municipal de São Paulo, né, e que nos inspirou no âmbito do Fórum Paulista de Educação Infantil a produzirmos um manifesto, o professor Ivan Ferreira Carvalho, que muito provavelmente nos assiste nessa manhã, ofertar a educação infantil pela via EAD ou as atividades pedagógicas presenciais, como propõe o Conselho Nacional de Educação, talvez seja o mesmo que acreditar em terraplanismo pedagógico, né? Ou seja, essas propostas se constituem numa afronta à produção de conhecimentos acumulados no campo da educação infantil. E isso é um desrespeito à categoria, né? É um desrespeito aos professores, às professoras, e é um desrespeito à própria concepção que a gente construiu de educação infantil, né? E se constitui de alguma maneira, né, de uma maneira muito intensa, um desrespeito aos bebês e às especificidades das crianças, né? Enfim, o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele é muito controverso, né, em muitas dimensões. Sem contar na tentativa de se constituir como um politicamente correto, quando, por exemplo, se refere à educação indígena, do campo, educação quilombola. Ele não diz muita coisa, exceto quando, a partir de uma leitura minha, é quase que façam qualquer coisa com essas modalidades, né? Desde que vocês finalizem o calendário letivo no ano de 2020. Mas eu gostaria de chamar a atenção para as orientações também sobre a educação especial, né, com enfoque para a educação infantil, e me causa bastante preocupação. O texto do Conselho Nacional de Educação indica que o atendimento educacional especializado seja ofertado também pela via das atividades não presenciais, quando ele se refere ao público-alvo da educação especial, né? E aí, mais uma vez, eu faço uma pergunta. A pergunta que eu faço é:
como pensar atendimento educacional especializado na educação infantil no formato não presencial, né? Primeiro, é que muitas redes nem sequer têm atendimento educacional especializado em creches e pré-escolas, pensado e estruturado a partir dos princípios da própria educação infantil, em tempos com ou sem pandemia, né? E isso nos causa uma preocupação muito grande. E segundo, não é possível, e aí aqui é uma afirmativa, né? Não é possível pensar nesse serviço, na complexidade deste trabalho, via atividades não presenciais. Não é possível. E apesar de termos aí, me parece que ainda um tempinho, né? Mas acho que a gente ganha depois no debate, eu já gostaria de ir concluindo, né? E aí eu gostaria aí de dizer que é preciso aproveitarmos esse tempo de isolamento social para o fortalecimento dos coletivos, das nossas conversas coletivas, momentos como esses aqui, por exemplo, né? Dos estudos coletivos, do diálogo, da discussão coletiva sobre estratégias para enfrentarmos essa travessia, né? Como a gente observou aí no convite que estimulou a gente estar junto aqui hoje, né? E nos organizarmos enquanto grupos coletivos e para a gente poder fortalecer os nossos princípios construídos em torno da educação infantil, sem perder de vista que é necessário o nosso distanciamento físico e social nesse tempo. Mas é momento mais do que nunca para que a gente se fortaleça os nossos princípios, os princípios em defesa do direito dos bebês e das crianças pequenas, né? Para a gente poder se fortalecer e nos posicionarmos firmemente contrárias e contrários a educação infantil para bebês e crianças pequenas, que seja colocada a serviço da lógica da educação marcada pela barbárie, né? Precisamos nos colocar vigilantes, nos colocar cada vez mais firmemente contrários a essa lógica perversa, né? Porque é tempo de colocarmos ainda firmes contra qualquer possibilidade de autoritarismo, né? Nos processos da gestão pública, sobretudo, né? A gente tem aí como princípio constitucional o princípio da gestão democrática, e cada vez mais se faz necessário a gente debater o que é isso, o que significa isso, né? No âmbito das nossas instituições, discutindo isso com os nossos pares, com os colegiados, com os conselhos, né? E fazemos valer, fazer com que as políticas públicas elas sejam implementadas a partir deste diálogo coletivo, né, com a classe trabalhadora, com os profissionais da educação, trazendo as famílias para esse debate, né? É preciso ainda pensarmos no princípio educativo como um projeto de sociedade, né? Um projeto que possibilite a emancipação das pessoas, comprometido com o pensamento crítico e com a defesa de todas as vidas. Nesse momento, é isso que a gente precisa se firmar, pois todas as vidas importam. Então é isso, né? Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que nos ouvem, todos que nos assistem, ao coletivo Infâncias de Santo Amaro, e enfim, vamos continuar essa prosa, e aí quero muito ouvir a companheira Márcia Gobi. Um beijo para vocês. Fernanda, muito obrigada pela fala. Nós vamos dar continuidade agora com a professora Márcia Gobi. Professora Márcia Gobi, que possui graduação e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, e mestrado e doutorado na área de educação. Atualmente é professora da Faculdade de Educação de São Paulo, atuando na licenciatura em Ciências Sociais e em Pedagogia, e também nos programas de pós-graduação em Educação. Atualmente, a professora Márcia Gobi dedica-se à pesquisa e à investigação das representações e criações das infâncias nas ocupações e nos movimentos de luta por moradia, em muitas ocupações aqui da nossa cidade de São Paulo, onde tem construído um precioso trabalho, não só de pesquisa, mas, sobretudo, um trabalho humano de buscar desvelar as infâncias invisíveis dessa cidade tão gigante e complexa.
as infâncias que pulsam e resistem nas ocupações. A professora Márcia Gobi, que já foi professora de educação infantil na rede municipal, nunca se afastou do chão da rede. É uma grande companheira de tantas e tantas jornadas. Seu compromisso com a militância e com a articulação da universidade com a educação pública é uma marca na sua trajetória como professora. Está sempre junto conosco e de forma incansável das professoras e dos professores da rede pública, em especial da rede pública aqui da cidade de São Paulo, em constante diálogo, abrindo as portas da universidade para que essa articulação entre ensino, academia, pesquisa e educação pública ocorresse de forma ininterrupta. São muitos cursos, são grupos de estudos, são pesquisas, e agora Márcia se reinventa com a edição semanal dos podcasts, que a gente já compartilhou aí na página, e agora, Márcia, com a gente nas lives, né? Enfim, estamos sempre juntos com a professora Márcia Gobi, cujo olhar crítico, invencível, sabido e valente tem, ao longo dos anos, nos ajudado a compreender as crianças, a educação, a enfrentar as desigualdades que marcam a vida de todos nós e das crianças desde que nascem. Obrigada, professora Márcia Gobi, por mais esse momento de diálogo. Contigo a palavra. E agora, eu não me vejo, é isso? Se você ligar a sua câmera, você vai conseguir se ver. Tá, bom, tudo bem. Vocês estão vendo, é isso? Valeu. Então, tá bom. Bom, gente, acho que só por essas perguntas vocês podem imaginar o que significa falar para uma tela, e enfim. Bom, eu agradeço, espero que dê tudo certo, que vocês consigam compreender, e na tentativa de dar uma forma, né, também a essa compreensão, o que eu fiz, eu preparei, seguindo algumas questões que já havia discutido anteriormente, para preparação e para conversa aqui com vocês nessa live, né? E nós vamos tentando, enfim, essa aproximação, ainda que distante, como bem disse Renata e Fernanda, né, que me antecederam aí na fala. Bom, eu agradeço imensamente pelo convite. Eu acho que, num primeiro momento, eu tinha certa resistência em relação a essas lives e coisas todas, mas eu acho que é a forma que nós temos, seguramente, de nos aproximarmos e de nos mantermos juntas, né, juntos nesse momento. Então, agradeço Natália, Renata, Marcos, pelo convite, ao Infâncias de Santo Amaro, também por esse trabalho que é incansável, né, de manutenção mesmo do grupo, de um grupo que vai pensar sobre questões que são tão importantes, né? E vamos lá. Bom, o que falar nesse momento? Há tanto, e somos invadidos a cada momento, a cada minuto, por novas, terríveis e perversas práticas transformadas em notícias, né? Isso vai nos acometendo e vai se traduzindo em um ofegante jeito de pensar, de falar, de estar no mundo. Eu resolvi começar essa nossa conversa, né, com tantas pessoas que a gente não enxerga, não sabe quem são. Isso, acho que eu nunca fiquei tão em sobressalto numa fala como agora, que na verdade tem tanta gente diante de mim, só que não tem ninguém. É uma coisa meio esquisitíssima. Citando, então, eu comecei a citar algumas reflexões que apoiam as minhas reflexões, né? Inicio com o Nuno Ramos, no texto Brasil enfrenta duplo apocalipse com Bolsonaro e o coronavírus. E ele diz: como um fascista mente? Ele não mente, ele desmente. Nega o que disse e nos acusa de tê-lo dito por ele. Um fascista mente sem gramática. Errar gramática não é um problema, mas porque precisa de uma dispersão linguística que beira o ininteligível e onde, embora o sentido do que diz seja claro, por exemplo, vou dar um golpe, o contrário também será dito na frase lateral e bem meio sem sentido. A mentira fascista é um caso de covardia. Ele mente e é diante dele, ou sob sua forma de governar, que estamos enfrentando uma pandemia. E ele não está só. Tem seguidores,
Mas o mais interessante, isso é fala minha, e isso merece nota, não há oponentes reais, se nós pararmos para pensar nisso. Quais são os oponentes exatamente, né? Um bom exemplo são os comunistas, né? Ele inventa, cria comunistas, quisera ter tantos comunistas assim quanto os inventados. Mas, acho que, bom, enfim, essa é uma outra coisa para outra conversa, né? Mas ele cria, né? Ele vai criando esses oponentes, né? E depois nos esfacela esses oponentes, nos destroça, como tem feito conosco. Nos deixa nesse estado de não saber o que fazer, e com a sensação de que um trem passou sobre nós todos os dias quando levantamos da cama. Pergunta, né? É o não saber o que fazer, né? E ao mesmo tempo em que não acreditamos no que está acontecendo. É o horror, o horror. É com essa pessoa, é com este grupo que nós discutimos educação infantil e discutimos tantas outras questões. Como diria a fotógrafa Nair Benedito, em texto escrito em palavras e imagens para a revista Zoom recentemente, a sociedade está nua. E não podemos dizer que tudo isso foi de repente. Não foi. Os avisos vieram das florestas, de nós mulheres, de nossos gritos silenciados na rua, em nossas casas, das denúncias rasgadas da desigualdade social que se aprofunda, da violência, da miséria, das mortes a cada dia, da voz cínica que elogia torturadores impunemente. Fomos avisados, não podemos dizer que fomos pegos de surpresa. E até podemos dizer, e digo isso para pensarmos, naturalizamos a desgraça que tem estruturado e orientado nossas vidas nesse momento, inclusive para a morte. Essas atrocidades estão sendo gestadas há tempos. Mas o tema é a educação infantil em tempos de pandemia e a construção dessa travessia, né? Pegando aqui o título que foi dado a essa conversa. Diria, em alusão à introdução ao título dado por vocês, e em alusão ao título dado por Viveiros de Castro, ao livro do Ailton Krenak, sobre o eterno retorno, algo tem que acontecer, e somo a isto, algo temos que fazer, ou temos que fazer algo nesse momento. E a minha conversa, ela vai um pouquinho, pretende ir um pouquinho nesse sentido. Há uma ofensiva às famílias e crianças nesse momento. E eu pergunto se a todas as famílias e a todas as crianças. Embora tentem nos fazer crer que essa pandemia atinge a todos igualmente, isso não é exatamente verdade. E eles mentem. A Covid tem endereço, tem CEP, Código de Endereçamento Postal. Com isso, temos as crianças, os meninos, as meninas, os menines e menines, desde bebês, numa condução à morte. Interessante porque aquele que poderia criar políticas de acolhimento e cuidado, de direitos à saúde, abandona e cria práticas que continuam a condução à morte, ao sofrimento. Há quem vai nos chamar a atenção, né, de que somos conduzidos vagarosamente e determinadas parcelas e grupos sociais, e é uma questão de classe social pensar nisso nesse momento, né? Somos vagarosamente conduzidos à morte. E embora soe aos nossos ouvidos como algo tão duro, é importante que percebamos e pensemos sobre isso. O que temos ouvido sobre Estado genocida, necropolítica, inclui as crianças desde bebês, e nelas precisamos pensar a partir dessas condições. Repito, temos que fazer algo. Considerando-se isso, vocês, o Infância, me provocaram a falar sobre EAD. No primeiro momento, podemos pensar, e eu fui bem seguindo quase que, enfim, o que vocês chamaram a atenção para mim, né? No primeiro momento, podemos pensar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Diante desse contexto pandêmico, né, o que implica discutir EAD, né? Cartilhas, atividades prontas, daquelas que a gente encontra em banca de jornal, que há tantos anos nós criticamos. Professoras em trabalho remoto, preparação de vídeos e demais atividades, fora fazer almoço, limpar a casa, né, cuidar das crianças. Tivemos aí a pergunta do que é o
o rei do queijo, que a gente já sabe, é o rei queijão das crianças, sem falar do aumento da violência doméstica em 30% só no estado de São Paulo. Tudo isso num combo só, num combo desgracento só, né? Esse combo, brincando aqui, exige que pensar em educação em tempos de pandemia e exige o cruzamento das preocupações apresentadas com as condições às quais estamos submetidas como profissionais e como pessoas que estão nesse país, caramba, né? Diante da pandemia, a Prefeitura Municipal de São Paulo, a Rede Municipal de Educação, responde, e que bom, com a suspensão de aulas dos encontros com as crianças, né? E ela responde com os encontros em casa, vamos chamar assim, orientados por indicações de atividades, etc. Entre tantas questões, encontra-se concepção de educação e de infância, que estão por trás dessas propostas. Né, que eu acho que parece-me importante, nesse momento, a gente ficar permanentemente entre tudo que está acontecendo, no meio de tudo que está acontecendo, pensando que infância é essa que está presente nestas orientações? Que mulheres e profissionais da educação são estas que estão sendo pensadas e que estão nas entrelinhas, nas entrefalas dessas propostas? Agora não é muito fala, né? Nas entrelinhas dessas propostas. Interessa pensar em que medida aproximam-se de documentos elaborados pela rede e dos acúmulos de discussões do chamado chão da escola, colocando uma aspa aqui, ou da base, né? Ou das principais pessoas, principais profissionais implicadas nas questões educacionais cotidianamente, cujos cotidianos se fazem diferentemente quando estamos no extremo da Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, por aí vai. Encontra-se engendrado, né, nessas proposituras, o pensar infância, o pensar crianças, o pensar educação, o pensar as mulheres implicadas, né? E os homens, mas somos nós a maioria, né? A ideia de que somos todos iguais, ela ainda está preponderando, ou melhor, de que as crianças e nós mulheres ainda somos todas iguais, né? E refiro-me a uma concepção que é universalista e que classe social, raça, etnia, gênero estão longe de serem contemplados. São pensadas como, nós somos, né, pensados como igual oportunidade de acesso à internet, sem preocupações com o fato de que há que pagar por ela, ter onde acessar e como. E condições no interior das moradias, novamente, prepondera a criança singular, a família nuclear, sem que se observe a desigualdade existente e, mais uma vez, mergulhamos em desigualdade e o que fazemos? Vamos nos ajeitando. Repito a afirmação, temos que fazer algo e talvez não nos ajeitarmos mais. Outra questão importante para conversarmos depois é, essas propostas ligam-se ao mercado de produtos educacionais. Parece uma coisa besta, né? Mas ela é tão importante para a gente pensar. Há um mercado que se beneficia com isso na produção de vídeos, de apostilas. E como sabemos, se ninguém solta a mão de ninguém, como eu disse no outro momento, semana passada, como dizíamos tempos atrás, os empresários da educação não soltam as mãos de seus lucros. E há que pensar também o que está implicado nessa produção de um conhecimento que não se aproxima daquilo que a gente tem discutido historicamente nas redes. Uma outra questão é pensar que essa proposta busca recriar em casa certos aspectos da cultura escolar. Há uma forma escolar que insistem que seja imposta e vestida dentro de casa. E isso implica e exibe uma confusão de lugares, de formação, de propósitos, para dizer o mínimo, porque eu tento colocar a forma escolar dentro da minha casa, né? Eu tento orientar a formação dentro da minha casa, né? E eu estou pensando em todas as diferentes lugares em que moramos, só que é como se todos eles pudessem ser transformados em casa.
ou em escolas, né? Essa forma escolar, que eu acho que é importante que a gente pense nela também, né? No que está por trás. Temos que encontrar o cantinho para o estudo, o local para a atividade ser desenvolvida, enfim, recriar certo ambiente escolar naquilo que há de pior cá entre nós, pois no caso do SEI e da EMEI, e aí do ensino fundamental também, mas fazendo um puxadinho aqui para o SEI e para a EMEI, faltam-nos os espaços privilegiados lá existentes. Falta árvore, falta planta, falta terra, falta parquinho, falta tudo isso. E desconsidera-se as discussões e pesquisas sobre as relações entre as crianças, sua capacidade de criação, suas produções culturais que acontecem nas relações com outras crianças. Verticaliza-se as relações, e o pior, como se as mães, porque isto recai em grande medida sobre as mulheres, né, tivessem uma formação de pedagogas, que bom que não tem. E se tiver, vão exercer em outro canto, né? Sabidas as coisas infantis, percebem o que está por trás. Tem muito mais, né? Mas aí acho que é importante quando nos atentamos a essas concepções. Tanto que elas revelam, quanto que querem que se perpetue, né? Isso é mais que uma mera proposta de atividades e relações em casa. Ela reforça e revela construções sociais que há muito carecem ser revistas, né? E acho que estamos revendo isso, já vista que estamos aqui conversando, né? Ainda do ponto de vista das práticas, há inegavelmente uma contrariedade ao encontro e à interação. Preocupa a negação da escola, SEI, EMEI, EMF, como espaço de produção de sentidos à vida e de vidas diferentes que acontecem, que se formam dentro dela, além da invasão de privacidade, né? Porque aí nós somos invadidos por uma forma escolar dentro da casa, quer dizer, essa confusão, né? Mas acho que o importante da gente pensar nesse momento, né, e nos preocuparmos, né, é que se podemos negar da escola, né, e a própria escola, esse espaço de produção de sentidos e da vida. Outra preocupação é uma possível responsabilização das famílias, em especial das mães e professoras, caso essas propostas não produzam o efeito desejado. Porque, afinal, alguém pensou, nós é que não conseguimos materializar isso que foi pensado. Portanto, nós é que somos responsáveis por isso. Então, nisso que eu comentava com vocês enfim, inicialmente, né, há um descolamento desse processo de responsabilização daquilo que está acontecendo, né? E nesse descolamento, mais uma vez, alguns grupos são os responsáveis por aquilo que, entre aspas, não dá certo, né? Mas tudo isso são propostas de conversa, né? Faz necessário manter-se próximo, mesmo estando separados. Manter os vínculos, os laços afetivos, há um comprometimento que não pode ser jogado fora. E, nesse sentido, essas aproximações com as crianças, com os bebês, é fundamental. Então, não dá para jogar tudo fora. Há que pensar com muito cuidado, com muita delicadeza, quais as implicações disso. Quando a Natália escreve sobre elementos que podemos carregar conosco disso tudo, difícil. A percepção disso também tem condicionantes. Alguns diriam nenhum elemento. Haja vista onde nós estamos, né, para onde nós caminhamos. Outros diriam a oportunidade de ficar em casa, fazer yoga, cozinhar, sei lá, né? Isso que carregamos conosco, é claro, tem implicações ao lugar em que estamos. Lendo outro texto, daqui a pouco eu acabo, lendo outro texto, aí do Ailton Krenak, do Tempo, ele dirá: a direita está sempre pronta para cuspir em cima de qualquer tentativa decente e legítima da humanidade de se erguer do esgoto que a gente vive. Isso parece duro pra caramba, mas uso essa reflexão para pensar que se carregamos algo nesse período, deve ser o esgarçamento das condições miseráveis em que vivemos e a chance que temos de mudar alguns desses rumos, se não todos. Não dá para fazer disso que nos transformamos o normal. Não dá para encarar o que tínhamos como normal e pensarmos: queremos voltar para o normal. Voltar a qual normal? Ao mesmo tempo, não dá para nós pensarmos nisso que nós estamos fazendo como normalidade. Não é. O que é esse normal que a gente tem que pensar criticamente sobre,
né? Estamos num momento em que parece que as nuvens que estorvavam uma visão mais ampla e lúcida estão se diluindo e mostrando com toda a sua força as misérias em que estamos envolvidos e que produzimos e que coproduzimos. O silêncio, ele é produtor dessas misérias. Então, o que podemos carregar conosco, ainda na resposta a essa questão, né, é a urgentíssima necessidade de pensar o que é possível fazer agora, nesse tempo presente em que as agruras da vida saltam diante de nós, invadem nossos corpos e nos matam, ainda mais do que historicamente sempre matou, porque é um acúmulo histórico desse processo, né? E as transformações desse processo, e nesse processo de transformações, estamos aqui. É pensar de que lado estamos, e não só como retórica, né? Para ficar bonitinho na fita, né? Mas para não deixar a pandemia ser usada para a aceleração de um perverso e cruel projeto da direita, da ultradireita, que agora roubam as cenas. Na verdade, acho que nós temos um papel, vamos dizer assim, que é de uma importância gigante, que é carregar as crianças conosco, é tê-las conosco, né, no impedimento, na tentativa do impedimento do uso da pandemia para o aceleramento desse cruel, desse projeto, desse perverso projeto da direita. Né? E as crianças estão conosco. Quando ficava pensando nesta fala, e tentando organizá-la minimamente, né, a minha questão era, mas tá, eu fico no específico da educação infantil? Eu não consigo, nesse momento, ficar no específico da educação infantil. As crianças estão conosco, sendo conduzidas a esse cenário. As crianças da educação infantil e as crianças desde bebês estão conosco, nossa, enfim, terrível, mas estão conosco sendo conduzidas. Né? E até me retraio no dizer, estamos conduzidas à morte. A morte dos nossos corpos por uma inexistência de leitos, né? Pensando na pandemia, na Covid, né? Mas a morte dos nossos desejos, o que eu diria, da pulsação, né, do pulso que pulsa. O que eu diria que não é pior, mas é absurdamente ruim, péssimo, quando a gente está pensando na construção ou nesse lugar em que a gente vive, né? Então, bom, na consideração feita sobre pensar o retorno das crianças às escolas, né, uma questão que conversava anteriormente, né, mas e as crianças quando vão retornar às escolas? Né? 6 mês, né? Não é mais refletir sobre o desafio que será dizer, abrace o amiguinho, sabendo que ninguém vai abraçar o poder abraçar, né? É isso, mas é muito mais que isso. Porque é pensar no que está embutido nessa fala, o que é abraçar o outro. Seja pela dureza, né, e o que está, só recuperando, né, não é só o corpo que é impedido de abraçar o outro corpo, mas em que nós nos transformamos, né? Em que esse lugar em que estamos está sendo transformado. E repito pela terceira vez, né? Em que os nossos silenciamentos estão colaborando para essa transformação. Seja pela dureza, tristeza, pelas cicatrizes expostas antecipadamente, que a pandemia já nos deixa num momento de desgoverno, que ceifa mais vidas do que a doença, agora é pensar que educação queremos no mundo pós-pandemia. E o que estamos fazendo agora para isso, para construí-lo. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta fundamental, fundante dessas nossas conversas, né? É debater e colocar-se contra a colonização que ocorre agora nos becos, nas classes, no parque, nas nossas turmas, nos corredores, nos berços com os bebês, vagarosamente. Só que eu repito, isso está esgarçado, isso está aberto diante dos nossos olhos. Bastante mais. A quarentena sempre esteve presente entre esses grupos, assim como a morte. Ou seja, nós hoje nos deparamos com algo que, na verdade, sempre esteve presente.
A Renata comenta, a Fernanda comenta, e eu acho que é importante que a gente traga isso novamente, né? Quer dizer, hoje, este afastamento, ele expõe um pouquinho mais essas questões, né? É combater o Estado genocida, necropolítica, e encontrar formas de combater essa maneira propositadamente caótica de governar, que faz da sociedade um campo de batalha perigosíssimo. Isso me parece senso comum até, né? Nós sabemos, né, nós enxergamos, né, essa maneira, que eu repito, propositadamente caótica de governar, em que nós temos esse campo de batalha na sociedade. Mas é importante que nós também pensemos o que somos na composição desse campo de batalha. O que é educação? Né? Se em algum tempo nós pensávamos sobre, estou colocando aspas porque eu não gosto do uso disso, mas sobre a função, né, social da escola, né, colocando escola, colocando a todos nós nesse lugar, nesse espaço físico transformado em lugar, né, o que nós fazemos disto? Em que lugar nós estamos? O que ocupamos? O que podemos fazer? E as crianças, desde bebês, estão nesse caminho conosco, nas ruas sem água, sem ter o que comer, sendo alvo, se não são alvas, nas EMEIs, nos SEIs, nas EMEFs. Trago novamente o Ailton Krenak, ao escrever do que é feito o encontro. Ele diz que o afeta a ideia de sujeito que quer viver a experiência de um sujeito coletivo. E diz ele, eu não me vejo andando sozinho no mundo, eu sempre convoco alguma humanidade para andar junto comigo. Então, finalizando, carregamos humanidades conosco, e elas se encontram com outras humanidades, como se todas as humanidades do mundo estivessem dentro de nós. Nós as carregamos e, por isso, nosso compromisso é enorme. A hora de ir contra isto, pelas crianças está posta. Não podemos naturalizar o que está acontecendo e querer voltar ao suposto normal. Como diz o Boaventura, na Pedagogia do Vírus, o futuro pode começar hoje. Né? E, nesse sentido, né, eu acho que a oportunidade dessa fala vai justamente ao encontro e à possibilidade de provocação, né, que quando pensamos nesse específico, quando dizemos, olha, mas eu acho que esses assuntos não devem ser tratados dentro de uma escola de educação infantil, eu faço de novo aquela pergunta, né? O que é pensar educação pós-pandemia e o que é pensá-la agora? Se temos essas oportunidades de live, podcast, essas coisas todas, né, para nos aproximarmos, que façamos essa aproximação, não para dizer o jeito melhor de jogar, ou como ficar prostrado diante de uma tela de computador, né, ou para criar espaços escolarizantes dentro das nossas casas, ainda que elas tenham 8 metros quadrados. Né? Mas há uma oportunidade de fazer disso um ato político para que pensemos, né, num processo de formação que vai no miudinho, mas que talvez, e que certamente tem uma intenção gigantesca, que é essa formação para um outro lugar, para um outro mundo possível, talvez podemos dizer assim. Né? Em alguns momentos, não acredito nisso, né? Nos meus momentos pessimistas, né? Acredito que a luta de classes ela vai ficar ainda mais intensa, e que as mortes talvez se intensifiquem. E por ter esses meus momentos de pessimismo, acreditando neste recrudescimento, nessa intensificação da luta, é que faço desse momento e do privilégio de estar conversando a oportunidade para a gente pensar, para a gente refletir, né, que talvez pudéssemos e que podemos fazer, né, das escolas, dos nossos encontros, de fato, encontros em que possamos refletir e, quem sabe, dar um outro tom ou de transformação para as condições em que estamos e junto com as crianças. Discutir a educação infantil é também discutir violência contra mulheres. Discutir educação, porque temos as mães conosco. Discutir a educação infantil é discutir sobre a miséria que as crianças estão expostas, né? É discutir sobre essas cicatrizes que ficam nesses processos em que nós, infelizmente, aprofundamos as desigualdades sociais.
É isso. Não vi o tempo aqui, mas acho que cumpri o tempo que me foi dado e agradeço pela oportunidade novamente de participação. Professora Márcia, nós é que agradecemos pela possibilidade desse diálogo contigo, com a professora Fernanda. Professora Márcia e professora Fernanda nos presentearam com reflexões bastante complexas e profundas, né? A Fernanda destacando a questão desse tempo de guerra, desta educação na barbárie, né? Nesse momento em que estamos vivendo e da necessidade de, primeiro, atentar e refletir muito criticamente sobre os princípios que estão pautando o debate na sociedade e também, por consequência, na educação, e do desafio de olhar tudo isso sem abrir mão dos princípios que temos como guias de pensar a educação da infância, né? Fernanda, na sua fala, traz muito profundamente o desafio que nós temos de não nos afastarmos da educação humanizadora, libertária, emancipatória, que tanto Paulo Freire nos ensina. Paulo Freire, que foi também da Rede Municipal de Educação de São Paulo, né? A professora Márcia, traz uma questão aí, fala uma frase bastante intensa, quando diz que, carregando a humanidade conosco, encontramos outras humanidades. E quão difícil é isso nesse tempo em que essas humanidades estão sendo colocadas à prova todos os dias, né? E aqui eu vou fazer alguns blocos de questões, a gente está tentando acompanhar isso pelos comentários aqui da página do Facebook. Desde já digo que está um pouco difícil, porque nós temos muitos comentários, nesse momento a gente tem mais de 3.000 pessoas acompanhando a live, e a gente está tentando aqui, com um coletivo de educadores muito atentos, fazer um conjunto aí de questões. Então, vou propor um bloco de 3, e aí depois a gente pode aprofundar em outras tantas. Bom, temos muitos agradecimentos e muitas colocações de como é importante também pensar o professor, a professora, os educadores e educadoras como sujeitos que são impactados pela pandemia, né? E nesse sentido, uma das questões é isso, como nós podemos pensar, né, neste apoio, que também é emocional nesse período, a todos os envolvidos, professores, professoras, bebês, crianças e famílias. Uma segunda questão diz respeito à não conclusão do ano letivo. E aí as professoras e professores colocam se a não conclusão do ano letivo não pode aprofundar ainda mais as desigualdades entre os bebês e as crianças das escolas e dos espaços públicos de educação e dos privados, né? Como que a gente vê isso, né? Diante das colocações de vocês, como que vocês pensam que nós poderíamos alcançar as famílias, os bebês e as crianças nesse período de distanciamento social, de suspensão de atividades nas unidades? Como que a gente poderia fazer isso, né? E como isso poderia envolver as famílias? Inicialmente, essas 3 questões para que vocês nos ajudem a pensar. Bom, quer começar, Márcia? Sei lá. Boas perguntas, né? Boas e difíceis, né? É. Bom, enfim, e porque difíceis são boas, enfim. Você quer falar? Não, também estou com essa mesma sensação, né? São boas e difíceis perguntas, não sei se a gente tem as respostas, né? E aí hoje, como eu vim fazendo perguntas, né? Enfim, então essas perguntas dão ecos aí para outras tantas questões. Gostaria de começar pela última, né?
como nesse tempo de pandemia, a gente pode criar algumas estratégias para estar junto das famílias, né, das crianças e das famílias nesse período. Eu penso que esse é um desafio que não pode ser colocado apenas para as instituições de educação infantil, né? Eu penso que este é um desafio para as políticas públicas, né? Para quem está aí à frente, né? Gestores públicos têm um grande desafio, que é, de alguma maneira, garantir que as políticas públicas, né? Que direitos não sejam negados nesse tempo, né? E quando a gente fala de direitos, esses direitos, as famílias não... o direito à educação é um deles, né? É um direito fundamental, mas ele é apenas um deles, né? Então, fico pensando que essas articulações, elas precisam ser articulações coletivas, de alguma maneira, né? Então, que as políticas de assistência social também se articulem conosco, né? Quando a Márcia traz a citação, e acho que é importante a gente falar dessas questões quando a gente fala das crianças, dos bebês e das crianças pequenas, né? E também de professores e professoras, essas crianças estão em contextos, muitas vezes, contextos em que a violência, ela está pautada, né? E a gente precisa olhar para isso também, né? Mas eu não sei em que medida, quando, por exemplo, o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele propõe atividades pedagógicas, né? E aí a gente questiona, inclusive, o sentido que são essas atividades pedagógicas. Eu não sei em que medida essas propostas, essas alternativas, elas, de fato, elas possibilitam essa nossa aproximação, né? Me parece que, em alguns casos, ela distancia mais, porque ela constrange muitas famílias, né? Tem um ponto lá do texto do parecer do Conselho Nacional de Educação que me chamou a atenção, mas me trouxe um mal-estar, né? Ao ler que quando famílias tenham baixa escolaridade, os professores pensarem em guias, orientadores. E aí é absurdamente, né? Me parece absurdo e muito autoritário, de uma arrogância, né? Quando um texto de um órgão, né? Com o papel importante que tem o Conselho Nacional de Educação, tratar essas questões tão delicadas de uma maneira tão autoritária, né? Então, eu fico pensando que é necessário esse momento, mais do que nunca, a gente se aproximar das famílias. Mas eu não sei se a via da proposta de atividades pedagógicas, e aí eu estou caricaturando esse sentido de atividades pedagógicas, né? Eu estou trazendo isso com um tom de crítica, eu não concordo com isso. Eu não sei se isso não nos distancia ainda mais dessas famílias, porque pode constranger, né? Mas passo para você, e aí a gente vai falando de outras coisas aqui. É isso. Acho que é só dialogando, porque acho que tem uma coisa que você traz aqui, Fernanda, depois a gente pensa nas outras questões e penso nelas agora, mas quando você traz o Conselho Nacional, as atividades pedagógicas, né? Só recuperando algo que eu tinha comentado, até para reforçar, né, evidentemente. Quando você diz que elas possibilitam ou impossibilitam a nossa aproximação com as famílias e com as crianças, né? E aí, não possibilita, uma vez que eu acho que a tentativa é uma recuperação, né, de uma forma escolar, como eu havia dito lá anteriormente, né? É como se nós tivéssemos que fazer de nossas casas esse ambiente, confundindo o que é casa, em todos os seus formatos, em todas as suas maneiras, com todas as suas metragens, enfim, né? Colocando nela, né, a escola. Então, há uma confusão nesse sentido, né, sobre a qual a gente precisa pensar, né? Casa não é exatamente, não é esse lugar. Ao mesmo tempo, isso distancia. Em grande medida, isso traz uma oportunidade, uma possibilidade, oportunidade que está sendo colocada nas bocas de outras pessoas, mas há uma possibilidade da gente pensar sobre esse histórico afastamento no que dizia respeito às conversas entre família, CEMEF, família e escola.
né? E há historicamente um afastamento da família, como vista como aquela que não poderia estar presente, etc., etc., né? Que foi construído ao longo de um bom tempo. Há que recuperar isto e refletir sobre isto, né? Em que medida nós podemos ter essa aproximação diante de uma história de afastamento, né? Acho que é uma coisa para pensar, mas me ocorre aqui, muito, muito do alto, né? Agora, como alcançar as famílias, os bebês, as crianças, e aí desde pequenininhas, né? Como podemos fazer isso? Eu fico pensando que é um aprendizado que nós muitas vezes deixamos de lado, algumas vezes deixamos de lado, mas que é aprendendo com o que Heliópolis está fazendo, com o que Paraisópolis está fazendo, com o que as ocupações estão fazendo. Né? Porque nós ainda nos colocamos num lugar, né, com o que sei que está sendo feito na Zona Sul, né, que a Renata me contou aí mais rapidamente. Né? Não por... É um momento que tem exigido de nós, o que tem dito essa solidariedade, né? Quer dizer, nós nos encontramos e nos aproximamos dos grupos, e esses grupos contribuem com determinadas coisas, mas é muito mais que isso. Como é que isto se dá politicamente, como um processo de formação política? Né? Há muito tempo atrás, estou pensando alto, tá, gente? Mas há muito tempo atrás, o Ferrez dizia que numa cesta básica devia ter um livro. Isso virou uma polêmica, isso faz muito tempo. Né? Virou uma polêmica, né? Mas como é que a gente consegue fazer e aprender com esses lugares mencionados? É Heliópolis, é Paraisópolis, são as ocupações, né? Mas enxergando, estando junto efetivamente, aprendendo com eles. Nós dizemos tantas vezes que nós queremos aprender com esses grupos. Caramba, já passou da hora de fato isso acontecer. E para isso acontecer, essa aproximação ela é fundamental. É preciso sair do salto, em grande parte, né? É preciso estar lá junto, né? Porque são esses grupos que sabem exatamente o que fazer, e, portanto, a gente tem que aprender com eles. Então, alcançar famílias, as crianças, né, os bebês, as mulheres, enfim, né, é, de fato, aprender como se faz isso com quem a gente está querendo aproximação. Que tem outras formas de orientar as suas práticas, as suas vidas, e que vão nos ensinar, inclusive, que talvez não dê para a gente falar tantas coisas como aquelas que nós falamos, né? Que vamos aprender o que é que está na rua, por exemplo, lá em Heliópolis ou em outros cantos, né? Então, de fato, e aí como que a gente aprende as coisas? É perguntando para essas famílias em que medida que as escolas, e que aí, de novo, repito, 6 EMEIs podem ter essa aproximação. Isso, de novo, quando a gente pensa qual é essa função da escola, estou colocando um monte de aspas aqui na função, né? Mas qual é essa função? Qual é a nossa função? Né? É parar para pensar nessa aproximação, de fato, mas a partir desse outro. Né? A partir dela mesma, a partir da comunidade, das comunidades, em que nós estamos incrustadas, só que nós não enxergamos. Quer dizer, é a grande oportunidade para a gente enxergar e para a gente, de fato, fazer alguma coisa. É quando eu dizia lá no início, temos que fazer algo, né? Temos que fazer algo. E para esse fazer algo, é perguntando não só para nós, né? Mas isso que acho que é fundamental na nossa trajetória, gente. De fato, estar junto. E que esse estar junto saia de uma mera retórica, uma fala bacana, bonita, bacanuda, olha como somos sensíveis. Não é só isso. Esse momento exige muito mais. É arregaçar a manga e estar junto, de fato. Né? Enfim, e nisso nós vamos conseguir, pensando no como somos sujeitos impactados por tudo isso, e somos. Acho o máximo ter oportunidade, e fico pensando, né, não faço uma fala acadêmica, né, ela tem um tom muito mais de desabafo, né, mas porque há necessidade dessa aproximação ainda que tão distante, né, e
E nestas perguntas do como fazer junto, e ainda que comece muito miudinho, eu fico pensando que vamos encontrando quais as melhores formas de apoiar pais, familiares, mães, e a todas nós que também estamos implicadas nesse processo, né? E aí é perguntando para nós mesmas, mas é perguntando para esse outro, porque alguns verbos que particularmente eu abomino, mas um deles é ajudar. O que está implicado nesse? Eu não vou ajudar, é direito a ter o que comer, é direito aos R$600, que são minúsculos, mas uma coisa ridícula, mas é direito a ter acesso a isso, é direito a acesso à educação, é direito. E aí a gente recupera coisas que nós dizíamos nos anos 80, olha, gente, eu me sinto uma anciã falando, mas não é ajudar, mas com isto vem, emblematicamente, fazendo alusão à frase do Fest, vem o livro, quer dizer, são outras coisas que têm que estar imbricadas nesse tratar, lidar com esses tantos sujeitos impactados, que também diz respeito às emoções, né, que também diz respeito ficamos, às vezes, enfim, paramos em frente da tela e começamos a chorar, porque é terrível o que está acontecendo conosco, né? Mas é, ao mesmo tempo, pensar nisso como uma construção de percepção desses direitos que nós temos, e como já disse, né? Nós discutimos isso hoje, mas essas questões todas, já mencionadas, né? Elas acompanham as vidas, né? De um sem número de milhões de pessoas na sociedade brasileira, né? Não é nenhuma novidade, né? Mas acho que é isso, me estendi demais, Fernanda, desculpa, Renata. Não, e com relação ao calendário, né, a pergunta que vem sobre a não conclusão do calendário letivo, se isso pode ou não acentuar desigualdades, eu fico perguntando, né, eu fico aqui bastante preocupada, e o quanto essa lógica, né, de submissão, ela ainda pauta as redes, ela ainda tem pautado as redes, né? Fica uma comparação entre redes públicas e privadas, né? É como se as redes públicas não aderissem a essa proposta de encaminhamento do seu calendário acadêmico pela via não presencial, né, por essas atividades remotas, é como se a rede pública ficasse para trás da rede privada, né? E, mais uma vez, acho que a gente precisa ficar muito atento, porque o que está por trás desse discurso? É uma lógica muito perversa, né? Então, primeiro, assim, chamar atenção para quem está à frente do MEC, do Ministério da Educação do Brasil hoje, né? As ameaças que tem feito de que, e aí vou sair um pouco desse lugar da educação infantil, vou trazer um outro público, que é, por exemplo, as ameaças, né, de que o Enem vai acontecer esse ano, de que os vestibulares acontecerão esse ano, então se as redes não voltarem, os estudantes serão penalizados por conta disso, né? Isso gera uma situação muito problemática na gestão dos sistemas de ensino, mas acho que os gestores das redes públicas precisam se posicionar mais firmemente e não se colocarem a serviço desse discurso e desta lógica perversa, né? Que de alguma maneira submete, mais uma estratégia de subalternizar a educação pública a serviço desses grandes interesses, né? Interesse, como a Márcia bem colocou, desses grupos privados, né, que estão aí por trás desse processo de produção de materiais para serem vendidos para os sistemas públicos, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Infelizmente, ainda, né, a lógica da subalternidade, da submissão, ainda impera no processo da gestão da educação pública, quando deveria ser o contrário. Né? No tempo de pandemia, para a gente conseguir se reconstruir enquanto rede, né? Se reconstruir com força, né? Para fazer o enfrentamento dessa crise que a gente tem vivenciado, crise pandêmica, crise política, crise econômica, crise do capital, né? É impressionante enquanto o oportunismo impera, né? E a lógica perversa do neoliberalismo, ela tenta se legitimar ainda desses processos. E ocupam os nossos discursos, porque muitas vezes a gente fica refém de que nós vamos ficar na desvantagem, né, se não finalizarmos o calendário acadêmico no final desse ano,
né? Então, essa lógica é muito perversa, né? Então, eu não sei se seria essa a nossa preocupação, né? De finalizar, eu acho que os nossos processos educativos, as desigualdades já estão postas, estão escancaradas. Finalizar ou não o calendário acadêmico em 2020 não vai diminuir a condição de subalternidade que a gente está exposto. Pelo contrário, só vai explicitar ainda mais. Por quê? Porque as atividades remotas, a educação EAD posta, né, para a classe trabalhadora, ela não é a mesma posta para os grupos das classes dominantes, né? E aí nós já estamos nas desvantagens, não vai acentuar a desigualdade, nós já estamos nelas, né? Porque o capital impõe essas condições para a classe trabalhadora. Então, é um pouco o que eu penso. Eu concordo, Fernanda. Entendo que é muito mais que o calendário, né? As nossas discussões, as nossas questões estão para muito além do pensar somente o calendário. E eu concordo plenamente com você com o chamamento a quem pensa as políticas públicas nesse momento. Mas é isso. A gente pode contar. Nós, sim. Acho que agora todo mundo consegue me ouvir. Bom, eu vou dar seguimento aqui em algumas perguntas, já antecipando que estamos estourando o horário, então muito provavelmente não conseguiremos atender a todas as perguntas, né? Eu acho que tem depois vocês falem um pouquinho se vocês também pensam por essa linha. Acho que tem uma expectativa muito grande de todos os professores da rede de serem assertivos nesse momento, já que essa também é uma preocupação cotidiana, né, que já tá aí vigente no nosso pensar e no nosso fazer. Então, por isso, nós estamos recebendo muitas perguntas do e agora? Mas a gente não faz isso e faz o que no lugar? Né? Então, o que a gente pode fazer? Acho que um pouco vocês já responderam, né? Partindo dessa questão da pergunta, da dúvida, de olhar para o seu contexto, dessa escuta. E eu acho que vale a pena relembrar, e quero dialogar isso com vocês, que já há uns tempos, né, e assim, seguindo os nossos documentos aqui como professores da rede, a gente não tem uma receita única para o trabalho, né? Então, o nosso currículo no dia a dia sempre foi construído escola a escola, né? Tinha essa autonomia, a gente está buscando essa autonomia de estreitamento, de parceria, de escuta dos bebês, das crianças e das famílias. Então, que muito provavelmente, talvez nesse momento, a gente também não queira uma receita, né? Não consiga, talvez, encontrar, mas talvez também não queira encontrar uma receita, dado que a gente pensa que essa aprendizagem e esses direitos e essa função, entre aspas, como a Márcia colocou, vem dessa questão do contexto, né? E que o nosso papel, talvez, como educadores e professores, também precise ser pensado para além do que se fazia todos os dias, né? Então, fora do contexto do meu lugar de sala, né, do meu ambiente educativo, o que mais é ser professor nesse momento, para não só pensar que tem que ter essa transposição, né, muito imediata do que eu faço ali no lugar da escola, para o que eu tenho agora como suporte de comunicação com as famílias, que é a questão virtual. Então, para encerrar, gostaria que vocês comentassem, se vocês achassem que isso tem sentido. E vieram duas perguntas mais específicas, que eu acho que valia a pena também a Márcia pontuar, que foi sobre a questão do verbo ajudar. As pessoas estão curiosas pela sua concepção com relação ao verbo, né? A gente que já se conhece um pouco mais sabe, mas acho que tem muita gente acompanhando e queria te ouvir nesse sentido, achei muito generoso. Também sobre a questão das telas, o uso das telas na educação infantil, né, as implicações disso também apareceu. E eu só queria encerrar essa minha fala comentando que vieram muitas, nós estamos com muitos comentários na live
dizendo que vocês são professoras, por isso sentem o estranhamento dessa live, sentem falta do encontro, sentem falta dos corpos. E eu acho que é muito importante eu dizer para vocês que muita gente está se sentindo acolhida nesse momento, se sentindo acolhido, se sentindo representado, dizendo que precisava ter esse momento de escuta, que muitas vezes vocês estão conseguindo traduzir o que as pessoas estão pensando sozinhas. Então eu acho que esse estar junto que a gente conseguiu organizar aqui hoje do nosso jeito, né, pela primeira vez, eu acho que vocês souberam acolher muito bem as pessoas que estão ouvindo e acho que vocês precisavam saber disso. Obrigada. Vocês querem comentar? Queremos. E é muito engraçado isso, né? Compartilhando com todo mundo, com milhares de pessoas, na verdade. Que aí eu olho para a Fernanda esperando o olhar dela para mim, só que não vai ter. A quilômetros de distância, enquanto se nós estivéssemos numa mesa, uma daria um toquinho assim na outra, vai você, porque isso tem mais a ver com você, vai você, que isso tem mais a ver com você, e por aí vai. E aí, Fernanda, o que você acha? Bom, eu acho que a gente faz o que com isso agora, né? Nós estamos nessa condição. E a gente faz o que com isso agora? Eu penso que a gente vai ter que, nas condições que nós temos, discutir coletivamente. Eu não consigo ver outra alternativa, né? Como eu fechei lá na minha fala no primeiro momento, e quando a Renata pediu, né, para que eu mandasse um textinho falando um pouco de mim, e aí eu parei para pensar um pouco o quanto, nesse momento político, pandêmico, de crise, estar em coletivo tem me fortalecido. Mesmo que a distância, né, essa distância necessária, mas poder dialogar, poder refletir, poder trocar junto, poder mandar um WhatsApp para a Márcia com uma tristeza que aparece no dia, né? E, ao mesmo tempo, ouvir da Márcia a tristeza que também vem, mas aí me vem uma luz, né? Então, eu penso que, mais do que nunca, a gente vai precisar aproveitar esse tempo, né, para fortalecermos as nossas bases coletivas, a nossa luta política, né? E no contexto das nossas instituições, eu vejo que no mesmo caminho, né? Chamando o coletivo da escola, né, das nossas creches, das nossas pré-escolas, chamando para esse debate cotidiano, questionando quando algumas coisas nos chegam para fazer, né, algumas determinações nos chegam para fazer, e a gente questionando e fazendo do nosso jeito, fazendo de uma maneira com que tenha sentido para nós, né, porque estão atrelados aos princípios que a gente defende. Então, o que fazer? Vamos fechar o computador, não vamos fazer mais nada? Penso que aproveitar essa possibilidade e estreitar o diálogo com as famílias, mas de uma outra perspectiva. Sem esse ranço de arrogância, né, que muitas vezes distancia a família da nossa relação, mas muito, muito mais pautado numa postura que dialoga, numa postura que escuta, numa postura também que compartilha dessas angústias, né? E no coletivo das nossas instituições, eu penso que da mesma maneira. É momento da gente parar, é momento da gente dialogar, é momento da gente questionar, porque a gente vai precisar construir de alguma maneira estratégias para poder fazer o enfrentamento desse tempo de autoritarismo que está posto nesse momento. Eu acho que quando nas perguntas, no ajeitamento das perguntas, né, que foi feito, e agora o que fazemos, né, e agora, né, o que fazer, não fazemos isso, e o que vocês estão falando somos nós. E o que colocamos no lugar, eu acho que, na verdade, nada foi tirado do lugar, né? Ele foi tirado espacialmente, né, porque nós nos encontramos de um outro jeito, mas eu fico pensando, né, que o grande desafio, né, quando a pergunta feita é o que é ser professor nesse momento, né, talvez seja refletir um pouquinho, né,
que, na verdade, é o que sempre deveria ter sido. Né? Vamos recuperar as questões feitas e nas tentativas minhas e na fala da Fernanda, né? Eu não estou, quer ser professora nesse momento, é o que a gente sempre foi, sempre deveria ter sido, na verdade. Eu sei que é uma provocação, em certa medida, que eu estou fazendo, né? Mas qual é a surpresa? Que eu tenho que conversar com as famílias? Caramba, nós sempre tivemos que conversar com as famílias, não é uma grande novidade nisso. Né? Talvez os assuntos hoje sejam outros. Né? Falar de como organizar o bairro em que eu trabalho, né? Perguntar como é que vocês estão se organizando. Tem máscara para todo mundo? Como é que vocês estão se organizando? Tem cesta básica para todo mundo? Como é que vocês estão falando? É o rapper do bairro, da comunidade, que está passando com a moto. Eu vi esses dias no telejornal, não é nem nada de muito escalafobético. Ele que fez um rap e está falando como é que se usa máscara, que todo mundo tem que ficar em casa, ou que se sair, sai só um pouco. Como é que vocês estão se organizando? Só que essa pergunta é uma pergunta fundamental para nós, quando estamos no SEIS, quando estamos nas EMEIs, quando estamos nas escolas, perguntarmos para aqueles que estão no nosso entorno. Então, nesse sentido, né, não é tirar algo do lugar, é colocar outros assuntos em práticas que podem ter, ou que deveriam ter sido construídas, e que devem, acho que é o momento para que isto seja construído entre nós e o que está no nosso entorno. Nesse sentido, uma coisa que eu sempre venho falando, e isso, para mim, cada vez mais fica mais forte, é sair para fora da escola. É pensar no que tem para fora do SEI, o que tem para fora da EMEI, o que tem para fora da IMF. Não dá para nós nos pensarmos e continuarmos pensando que nós estamos numa bolha e que nada nos atinge. E que as crianças são todas iguaizinhas. Não é isso, gente. Então, nesse momento, eu acho que o grande desafio é pensar no que nós fizemos e olhar para fora, e que esse olhar para fora permita trazer um olhar para dentro, né? Numa comunicação constante. Né? E isso diz respeito àquilo que nós fazemos no exercício da nossa profissão. Né? Discutir sobre o quão desimportantes são as apostilas e o material que está nos chegando, isso é fundamental. Mas em que medida nós nos apropriamos dessa discussão para torná-la mais ampla, para esparramar por todo o espaço de fora? E nesse esparrame, que o que está fora consiga estar dentro, né? Num constante diálogo. Isso não acho que é uma grande novidade, né? Na verdade, não é, né? Nenhuma novidade. O ajudar, Natália, enfim, eu tenho algumas implicações. Tem uma série de respostas, mas para mim, nesse momento, poderia dar uma série de respostas para o ajudar. Até numa construção histórica enfim, do que é isso, mas é que acho que quando nós dizemos nós vamos ajudar alguém, eu fico pensando em que medida que nisto há uma concepção política desta prática, né? E para mim isso é fundamental. Eu não faço uma doação e volto para o meu lugar e fico linda e bela e formosa. Nela tem que estar contida uma outra prática e um desejo de mudança estrutural da sociedade. Então, fala, poxa, mas eu só dei um pãozinho. Tá, não é só isso. Há que se fazer uma problematização junto a esse ato. Não é só dar uma cesta básica e daqui a um mês não ter mais nada. Mas nessa cesta básica existe uma luta. E nesse sentido, eu fico pensando que ela pode estar, e nela pode estar contido um processo de formação. Porque o ajudar, para mim, eu faço algo, mas eu fico super de boa no meu lugar. E as coisas continuam exatamente ajeitadas como elas sempre foram. Recuperando o que eu disse inicialmente, né? Nós estamos num momento, e acho que termina com isso, né, Natália? Não sei, mas nós
o tempo tá curtinho, né? Sim, Márcia, termina, mas eu também esqueci de uma pergunta que apareceu bastante sobre as crianças com algum tipo de deficiência, algum tipo de situação de aprendizagem diferenciada. Isso, mas acho que tá englobando, né? Mas só se vocês quiserem comentar alguma coisa mais específica e depois que vocês terminarem, a Renata vai fazer um encerramento. A Fernanda, que é especialistíssima. Posso falar com... Por favor. Mas, enfim. Não, eu posso falar da Fernanda, porque eu li quantas? Umas 300 páginas, né? Então, dá para falar com... Mas, enfim, mas só recuperando uma coisa que foi dita no início, né? Quer dizer, há alguém que mente, há alguém, né, que... há um movimento, há uma prática fascista de composição desse momento em que nós estamos. Há um uso da pandemia, né, junto a esta prática, né? Quer dizer, a pandemia ela só veio como algo que colabora para uma prática fascista. Olha onde nós estamos. Nosso problema é um problema enorme, né? Então, eu não posso apenas dar algo. Isso é importantíssimo nesse momento. A fome tem pressa, como todos têm dito aqui. No entanto, ao fazer isto, que não é apenas um ajudar, há que pensar num ato, numa intenção política, numa intenção de pensar junto outros lugares, outras formas possíveis e como combater isto que vem de uma forma tão acelerada que nos deixa sem fôlego, né, para além das questões da doença. Mas acho que é isso. Quanto ao acolhimento, eu quero agradecer imensamente. Foi muitíssimo acolhida, porque também ficamos meio que sozinhos, né, nesse momento. E daí uma construção de fala que tem um tom, enfim, uma fala mais acadêmica até mesmo. Mas é isso. Bom, acho que também, né, para finalizar, com relação às crianças com deficiência nesses tempos, né, primeiro, eu acho que é sempre importante reafirmar, talvez seja algo muito óbvio, mas eu penso que cada vez mais a gente precisa reafirmar que as crianças com deficiência, antes de terem deficiência, elas são, antes de mais nada, elas são pessoas, elas são bebês, elas são crianças desse tempo, né? Que também estão impactadas, têm suas vidas impactadas por conta dessa conjuntura pandêmica, né, política, econômica, né? E de alguma maneira, eu fico bastante preocupada às vezes, né? E aí, voltando à minha colocação na primeira parte da minha fala, quando vem esse apelo do EAD, e aí tá até colocado assim lá no parecer, né? Os alunos da educação especial, né? Como se esses alunos não fossem os Joãos, as Marias, né? Os Andrés não tivessem nomes, porque antes de serem sujeitos vem a deficiência colocada, né? E a gente, às vezes, esses documentos normativos perdem de vista, muitas vezes, que as políticas e as práticas da educação especial, elas também, como as práticas da educação infantil, elas precisam ter imbrincadas, né, a relação fundamental, indissociável entre educação e cuidado, né? E aí fico pensando, com as propostas de oferta de atendimento educacional especializado por essa via à distância, né, em que medida essa indissociabilidade ela é garantida, né? E perde de vista o princípio das interações, o princípio do cuidado, da educação, dessa relação com o outro, né? Quero chamar atenção apenas, né, para não dizer que eu me coloco contrária à questão das tecnologias, não é isso. As tecnologias, elas têm sido fundamentais, por exemplo, para a acessibilidade, né, das pessoas com deficiência, para os bebês e para as crianças com deficiência, tem sido fundamental. O problema é que, em nome disso, né, então essas estratégias precarizadas, né, de atividades remotas e educação, enfim, estudo, isso coloca em xeque a garantia de direitos, né, direitos são comprometidos. Então, é um pouco isso, né? E aí também agradecer ao Coletivo das Infâncias de Santo Amaro, achei bacana essa proposta,
né, essa proposta do fortalecimento dos coletivos cada vez mais é necessário, né, que essa ideia inspire, né, os professores e professoras da educação infantil por esse país, porque é momento cada vez mais da gente se manter firmes na defesa desses princípios, né? Então, muito obrigada a vocês, foi bacana, foi diferente lidar com essa coisa aqui, mas foi bacana, foi legal, né? Obrigada pela possibilidade de diálogo. Nós que agradecemos muito, Fernanda, Márcia, pela possibilidade de renovarmos aí o nosso diálogo nesses tempos tão difíceis. E nós vamos finalizando, então, agradecendo muito, muito, muito a todas vocês e a todos que nos acompanharam aqui nessa transmissão. Para nós também foi um aprendizado, talvez não conseguimos atender a todas as questões, são muitas. Nós temos mais de 4.000 comentários, a gente tentou aqui numa força-tarefa dar conta das principais perguntas, entre Facebook, mensagens no WhatsApp, e a gente vai se aprimorando a isso, né? Nós estamos enfrentando um momento inédito em que somos convocados a olhar com bastante criticidade aquilo que está à nossa volta, né? E penso que vocês nos trouxeram alguns anúncios de coisas muito importantes, entre elas que nós não nos afastemos nunca dos princípios que pautam a nossa prática na educação infantil. São esses princípios de autoria docente, de protagonismo infantil, de crianças como sujeitos de direitos, de famílias como parceiras, que nos guiarão nesses tempos para pensar a prática educativa nesse contexto tão diverso, nessa comunicação que cada unidade tem investido em fazer junto com as famílias. É um tempo de muito enfrentamento, é um tempo de muita inquietação, é um tempo de muitas dúvidas, e que nós, coletivamente, junto com os nossos, junto com as nossas comunidades, junto com os nossos educadores, e só assim, coletivamente, podemos buscar aí algumas saídas ou alguns passos para construir essa travessia tão desafiadora a todas nós, né? Então, agradecendo muito essa oportunidade, esse diálogo expandido entre tantos, nós tivemos aqui participantes da Rede Municipal de São Paulo, do Estado de São Paulo e de muitos estados do Brasil, né? Então, a gente finaliza referendando aí o agradecimento a todo o coletivo que tornou isso possível, aos educadores e educadoras, a todos vocês que participaram desse momento, as professoras Márcia e Fernanda. Informamos também que, provavelmente, dentro do que a gente está conhecendo aí, essa live ficará gravada e poderá ser revista e compartilhada em outros momentos de formação. E finalizamos, de fato, terminando esse nosso diálogo com um trecho de Eduardo Galeano, do livro Os Abraços, em que Eduardo diz o seguinte: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Cavaloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando o pai finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a ver. Diante desse mar revolto, desse cenário de pandemia que se desenha sobre os nossos olhos e pelo qual a gente fica bastante confusa, nós também temos dificuldades de enxergar. Essa imensidão é inédita, os desafios são imensos, né? É um turbilhão que nos atinge. E esse diálogo que vocês provocaram, professora Márcia Gobi, professora Fernanda Souza, nos ensinou muito, nos provocou muito, nos ensinou a olhar esse cenário tão complexo. A todas vocês, a nossa imensa gratidão e muito obrigado por ampliar os nossos olhares. E em nome de todos os educadores que organizaram esse momento, de todos os educadores que estão participando desse momento, o nosso muito obrigado. Os passos coletivos que constroem essa travessia transformam os nossos pés em pés mais firmes e seguros.
e certamente mais valentes e mais próximos das famílias, dos bebês e das crianças. Muito obrigada a todas e todos. Foi uma alegria. Um forte abraço.